Olá, senhores, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Camilo, seu professor de História, e nós estamos começando mais uma aula. Hoje é nosso módulo, o módulo 7, o módulo da frente 2, o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é o momento onde nós assistiremos à tentativa da restauração do equilíbrio político, econômico, a ordem social que estava antes de Napoleão. Na verdade, até antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, todos sabem, é aquela onde nós assistimos ao fim do Antigo Regime, ou do Ancien Regime. O fim do Antigo Regime com a queda de Luís XVI. Bom, depois do XVI tivemos a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa nós tivemos a Era Napoleônica, que vai ali por volta de 1799, 1800 a 1814, com término em 1815, o segundo momento que Napoleão tenta instaurar o seu poder e não dará certo, tá? Então, nesse momento acabou a Era Napoleônica e nós começamos o Congresso de Viena. Acompanhem comigo, por favor. Congresso de Viena é aquele momento onde as potências que venceram Napoleão vão tentar restaurar o poder, vão tentar restaurar a harmonia das políticas nacionalistas, das políticas monarquistas dentro da Europa. Então, quem vai participar e quem vai liderar o Congresso de Viena? São três países principais, senhores, que vão liderar o Congresso de Viena. O primeiro país que vai liderar o Congresso de Viena, nós contamos com a Áustria, Prússia e Rússia. Anotou aí? Áustria, Prússia e Rússia. Esses países tentam restaurar o equilíbrio político dentro da Europa, através de alguns pilares. Destaque também para a participação da França. A França terá um ministro importantíssimo que vai ajudar muito no Congresso de Viena. Tá certo? A França, então, ela vai ter que devolver os seus territórios, ela vai ter que devolver as suas terras. O Congresso de Viena tem essa tentativa de restaurar o equilíbrio, de restaurar essa harmonia, de restaurar as monarquias europeias novamente nos seus tronos. Então nós vimos que temos a Áustria, Prússia e Rússia. Mas qual é o objetivo principal do Congresso de Viena? Acompanhe comigo, por favor, porque eu tenho algumas respostas aqui para nós estarmos incrementando a nossa aula de hoje. Primeiro ponto é o restabelecimento do antigo equilíbrio europeu e o princípio da legitimidade. Então nós temos aqui alguns princípios: legitimidade, restauração e a Santa Aliança. Anotaram aí? Legitimidade, restauração e a Santa Aliança. Bem, amigos, legitimidade quer dizer que a restauração, a legitimidade daqueles monarcas que perderam o seu trono. Um exemplo importantíssimo para nós é o rei espanhol. O rei espanhol, ele vai perder o seu trono e vai ser colocado, Napoleão vai colocar o seu irmão como rei da Espanha. Claro, isso vai ocasionar uma série de fatores, independência da América Espanhola, como vocês viram na frente 1, lá no módulo 14, no módulo 15, etc e tal. Agora, o objetivo então é a legitimidade, que cada rei tem a legitimidade do seu governo, ou seja, que cada rei tem direito ao seu governo. O governo de cada rei, o trono de cada monarquia é legítimo. Então, um dos princípios do Congresso de Viena é restaurar as monarquias nos seus devidos lugares. Destaque esse para a França. A França terá um rei chamado Luís XVIII. Luís XVIII, ele é neto de Luís XVI. Isso mesmo, ele é neto do Luís XVI, o rei que foi decapitado. Então, eles querem restaurar as monarquias. E cada monarquia, eles se tratavam como irmãos. Irmãos, conhecido como os irmãos, eles tratavam dessa maneira. Eles queriam restaurar. Esse princípio chama o princípio da legitimidade, tá ok? Então, recapitulando com vocês, o restabelecimento do antigo regime, equilíbrio europeu pelo princípio da legitimidade. Outro ponto importantíssimo para nós, a criação de um organismo multinacional denominado de Santa Aliança. Senhores, o que é a Santa Aliança? Acompanhem comigo aqui, por favor. Santa Aliança é um organismo militar entre os países europeus, entre os monarcas europeus, e o princípio deles é abafar toda e qualquer revolta que acontecesse, para que não acontecesse como aconteceu durante a Revolução Francesa. Vocês estão me entendendo? Olhem para mim. Então, nesse momento que ele
O Congresso de Viena está tentando monopolizar, está tentando reestruturar, reorganizar. Obviamente a resposta é clara. Tem como reorganizar alguma coisa, por exemplo, depois da Revolução Francesa, depois da Era Napoleônica. É difícil, mas eles estão com esse objetivo. Destaque para dois princípios importantes: a legitimidade, a tentativa da restauração das monarquias europeias. Eles querem que o antigo regime volte. Esse é um princípio deles. Outra coisa importante para nós é o princípio da Santa Aliança. Uma aliança militar entre os países com o objetivo de abafar qualquer revolta. Então todas as revoltas seriam abafadas. Em 1517 nós tivemos uma coisa chamada Reforma Protestante. Reforma Protestante foi uma reforma religiosa feita por um monge chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero fez a Reforma Protestante no ano de 1517 na Alemanha. Essa reforma vai expandir para a França, para a Suíça, com um homem chamado João Calvino. Depois vai para a Inglaterra, em forma do presbiterianismo, o anglicanismo, fundado pelo rei Henrique VIII. Isso daí vai ser comemorado. A Reforma Protestante, que foi em 1517, vai ser comemorada os 300 anos da Reforma, em 1817. Essa reforma religiosa ela será abafada violentamente por essa Santa Aliança. Então perceba você que o objetivo militar é evitar as revoltas, é evitar os conflitos e evitar tudo isso daí. Belezinha? Acompanhem comigo, por favor. Bem, amigos, outra coisa que nós vemos aqui, outro ponto importantíssimo também da Santa Aliança, outro ponto importante, do Congresso de Viena, é o princípio de restauração. O que é a restauração, professor? Senhores, o nome está dizendo. Restaurar todo o território que pertencia a um país antes de Napoleão ter invadido. Você notou isso daí? E restaurar todos os territórios que pertenciam a determinados países geográficos antes de Napoleão ter invadido. Restaurar territórios, restaurar colônias, etc. e tal. O Congresso de Viena ele vai tentar restaurar o colonialismo aqui na América. Na América, nós estamos no ano de 1815, 1816, 17, 18, 19, 20, 21... E estamos passando por uma série de independências. Independência do Haiti, independência dos vice-reinos, independência das capitanias, independência do Brasil em 1822. Até o Brasil vai entrar nesse meio com o seu processo de independência. Então é um processo irrevogável. Tá certo? Então a Santa Aliança ela tem a intenção de fazer isso daí. Tá certo? Ela tem a intenção de mudar essa característica. Ela tem a intenção de reprimir as revoltas. Então nós temos 3 pontos básicos: Congresso de Viena, os países que venceram Napoleão Bonaparte, eles vão acabar fazendo uma união. Destaque para Rússia, Prússia e Áustria. Rússia, Prússia e Áustria vão liderar isso daí. A França vai participar do Congresso de Viena? Vai participar do Congresso de Viena. Pô, professor, mas a França não estava ali sendo liderada por Napoleão? Não é mais. Agora ela é liderada por um rei chamado Luís XVIII, o sobrinho do rei Luís XVI, o neto, do rei Luís XVI. Tá certinho? Tá belezinha? Estamos terminando nossa aula aqui, só quero deixar outra informação para vocês, que é uma coisa interessantíssima. O Congresso de Viena, de 1814, procurou solucionar os problemas de interesses exclusivos das grandes potências. Tá certo? Também tinha outro objetivo: restaurar o antigo sistema colonial, coisa que obviamente não vai acontecer. Senhores, então o Congresso de Viena, do momento, vai ser isso daí. Nós teremos o enfraquecimento da Santa Aliança e a mudança de todo esse contexto. Por hoje é só. Eu estou pedindo para vocês que vocês encarecidamente assistam essa aula e possam estar aí tirando o melhor proveito possível. Não deixe de ler, não deixe de pesquisar, não deixe de conhecer. O conhecimento só vem através da leitura. Um forte abraço, um beijo a todos. O professor está com uma saudade imensa de todos vocês. Valeu e até a próxima.